nós oramos, Pai. Onde há um leito de enfermidade, Senhor, que haja cura. Enviou-lhes a tua palavra, os livrou e os sarou daquilo que lhes era mortal, Pai. Sei que pode o médico ter lançado uma sentença de morte sobre a vida de alguém. Um diagnóstico daqueles que o médico torce o nariz e diz: olha, não tem mais jeito. Ele não conhece o Deus que te criou. Ele não conhece o Deus que te formou. Cada célula do seu corpo, cada. Receba, receba. Eu recebo, Senhor. Temos direito, Deus, a vivermos dias nesta terra com ditosa velhice, com seiva e vigor. Manifesta, Pai, manifesta a provisão. Tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Teu nome é Jesus. Manifesta a provisão, manifesta a paz. Nós sabemos que rumores de guerras, a confusão, Rio de Janeiro está um caos, segurança pública não existe mais, cidade entregue a bandidos, mas nós temos a nossa realidade. Nós temos, Senhor, aquele que não dormita, é o guarda de Israel. Que poderá nos fazer o homem? Que mal poderá nos fazer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, Deus, nós nos levantamos com autoridade nesta manhã. Seja aqui presencialmente, seja pela internet, cada um que se liga neste momento comigo, cada um que se conecta comigo neste momento, cada um que habilita, Senhor, a fé para receber. Tenha então manifestado o milagre, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém. Sabe, você ainda quer levantar aí as suas mãos, olha, como eu faço, já fiz hoje, ainda, e diga: Senhor, obrigado por este dia, renova as minhas forças, manifesta sabedoria, eis-me aqui. Amém, graças a Deus. Glória, esta é uma oração maravilhosa. Quero agora falar da nossa vida financeira, e a palavra que o apóstolo Miguel Ângelo está trazendo este mês, desde a última ceia, esta frase que diz: seja próspero, fazendo a vontade de Deus com as suas finanças. Às vezes é muito fácil a pessoa dizer: olha, eu presto o meu culto ao Senhor, porque eu amo louvar a Deus, então eu vou na igreja e louvo a Deus. Outros dizem: eu gosto da palavra, eu vou para assistir a palavra. Outros não, eu gosto mesmo da oração. Geralmente, desculpem dizer, mas aqueles que dizem que gostam mesmo de oração, geralmente são crentes pedintes. Porque o cristão de verdade, ele tem que gostar da oração, da palavra, do louvor e da vida financeira, e de lidar com a vida financeira no reino de Deus. Por isso que, para você ser próspero, não adianta ficar orando, pedindo prosperidade financeira. Não adianta cantar louvores e mais louvores que falam de prosperidade financeira, ou ler dezenas de versículos que falem de prosperidade financeira. E olha que a Bíblia fala mais de 2.000 vezes sobre prosperidade, sobre vida financeira. Tal é a importância disso. Na verdade, é um conjunto que você tem que ter na tua vida de adoração a Deus, em todas as áreas, nessas 4 bases. 4 bases, diga: palavra, oração, louvor, vida financeira. É isso. Então, para a área financeira,
Lógico, eu vou louvar ao Senhor, e quando eu louvar ao Senhor, os louvores que falam de vida financeira vão ter um significado a mais. Por quê? Porque eu digo sim ao Senhor na minha vida financeira, no tocante ao dar e receber, no tocante ao semear. É isso que eu estou falando. Eu vou ler um texto dos mais de 2000, em torno de 2030 vezes a Bíblia fala sobre vida financeira, e eu vou dizer, glórias a Deus, isso serve para mim. Entenderam? Na hora da oração, estamos aqui clamando, declarando sobre vida financeira, você vai dizer, opa, eu posso receber isso, porque eu sou um semeador. É isso que esse quadro diz, maravilhoso. E é isso que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, ele diz, ora, aquele que dá semente ao que chora, que ora chorando. Não, irmãos, aquele que dá semente ao que semeia. Dá semente ao que semeia, pão para alimento, ele também suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Esta é a palavra, este é o mistério, esta é a segurança. Então, bispo, não adianta chorar? Não, não adianta chorar. Salmo 126, tem muito tempo que eu não uso esse texto, ó. Mas olha o que diz aqui no Salmo 126. Estava aqui ontem na minha Bíblia. Salmos fica no meio da Bíblia, gente. Tem que achar fácil. Salmo 126. Diz assim no versículo 6. Quem sai andando e chorando, enquanto diz, estou com fome. Enquanto diz, ai, está doendo. Não. Enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os feixes. Sei que nós estamos num dia que, amanhã já é dia 15, então a pessoa diz, meu Deus, já está difícil. Eu sei que é difícil para todo mundo, com certeza. A crise financeira está rondando por aí, mas não é impossível. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, disse o salmista. Quem sai andando e chorando, mesmo que você, caso seja o seu caso, esteja numa dificuldade, esta é uma manhã de oportunidade. E às vezes é no momento de maior dificuldade que vem a grande oportunidade e as pessoas deixam passar a oportunidade. Diz que Isaac estava em tempo de sequidão, Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 por 1 da semente, ele aproveitou a oportunidade. Então aproveite nesta manhã, não deixe de semear, porque a resposta de Deus é sobrenatural e é garantida, diz, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que é o versículo de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Volta lá, Joás, versículo 11, enriquecendo-vos em tudo, trazendo os feixes para toda a generosidade. Aí começa a manifestar em nós o espírito da generosidade. Diz, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então veja bem, Deus tem um plano que no tocante à vida financeira sejam tributadas graças a Ele por nosso intermédio. Isso só vai funcionar quando nós semearmos. Quantas pessoas hoje à volta do mundo têm sido cortadas por esta palavra? 85% do que se semeia nesse ministério é dedicado à evangelização, aos programas de internet, estúdio de TV, sabe, toda essa área de distribuição de livros. Para você ter uma ideia, eu mensalmente recebo um livro, todo dizimista recebe um livro. E se você tem sido dizimista fiel aqui, sabe, fale comigo, depois a gente vai ajudar você, caso esteja tendo alguma falha nesse sentido, mas todo dizimista fiel recebe livros, recebe cartas do apóstolo, recebe um aviso. Tudo isso dá muito, também gera muito custo, né? Muita despesa financeira. Sem contar com o trabalho que nós fazemos social, que o governo não faz, mas nós fazemos aqui, de ajuda, de bom samaritano. Mas o principal é a evangelização. Tudo isso faz o quê? Que sejam tributadas graças a Deus.
Então vamos, nesta manhã, eu quero te convidar, estou trazendo a minha semente, eu tenho aqui o meu envelope, você tem aí também à sua frente um envelope. Não deixe de semear, sabe? Faça com alegria, faça com abundância, semeie uma semente ao Senhor, especial nesta manhã. E diga: Jesus, eu quero esses feixes nas minhas mãos. Você vai voltar recolhendo os feixes. Você pela internet, você pode semear nas nossas contas, vai aparecer aí para você. Tem também o Pix, pix@igrejacristovive.com.br. Você pode colocar um e-mail e semear também virtualmente. Semeie e receba esta palavra. Coloca aí para a gente, deixa aí para mim o Salmo 126, Joás, versículo 6. Deixa aí o Salmo 126, versículo 6, olha aí. Voltará com júbilo, trazendo os feixes. Salmo 126, versículo 6, olha lá. Receba isso, amém? É isso que nós vamos declarar nesta manhã. É para encher, é para transbordar, olha, mãos cheias com júbilo, amém? Eu declaro, é para encher, é para transbordar. E ainda que alguém tenha semeado com lágrimas, voltará com júbilo recolhendo os feixes. Segundo a sua riqueza em glória será essa colheita, Pai. Como diz Filipenses 4,19. Celeiros fartos e lagares transbordantes, como diz Provérbios 3,10. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, como diz Lucas 6,38. Isso se aplica à vida daqueles que semearam, estão semeando nesta manhã, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus. Nunca mudaste, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas. Obrigado, Jesus. Como destruir fortalezas, trombetas claras. Deus maravilhoso, Deus autor, mas também consumador da nossa fé. Obrigado por este momento maravilhoso, quando agora vamos ouvir a tua palavra concernente ao subtema desta manhã, trombetas claras, como destruir fortalezas. Fala aos nossos corações, como sempre fazes a cada encontro, nas nossas igrejas, especialmente na escola de capacitação e crescimento espiritual. Queremos crescer na graça e no conhecimento. Sou o que sou pela tua graça, a minha suficiência vem de ti. Amém e amém. Tratamos nas primeiras aulas, entendendo muito bem as origens das fortalezas, né? A nossa relação com essas questões, importância da palavra e do posicionamento, de uma limpeza, uma conscientização que nós temos que ter. Avançamos aqui, já entrando neste último capítulo que fala sobre o homem natural. Nós falamos na semana passada, e já 2 cultos estamos usando essa frase, que eu começo novamente com ela: quanto mais consciente,
menos inconsequente. No meu livro aqui, é página 89, capítulo 5, trombetas claras. Olha, essa máxima de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, vamos ler de novo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, onde Paulo dá essa máxima, ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, este capítulo anterior falou muito sobre isso, e agora aqui na página 89, o apóstolo também faz uma introdução. Vale a pena depois você adquirir o livro, se você ainda não tem. Aqui no balcão você pode falar com as nossas amadas, elas vão te orientar. Temos também pela internet a nossa livraria virtual. Vale a pena você ter o livro e fazer as suas leituras e releituras, mas nós não vamos ler a introdução. Tá? Uma belíssima introdução aqui na página 89, mas nós vamos avançar para a página 91. Página 91 diz assim: a trombeta do cristão. O apóstolo define, então, como deve ser, né, como funciona exatamente essa trombeta. Ele diz: a trombeta do cristão é a sua boca. A Bíblia diz que nós fomos chamados para proclamar virtudes, para edificar, para levantar, para encorajar, para dizer ao povo de Deus e aos que se integrarão ao rebanho do Senhor que nós já somos abençoados, que fomos predestinados, que passamos da morte para a vida. Temos que dizer que estamos mortos ao pecado, mas vivos para Deus. E deixe-me, com a máxima vênia devida ao nosso amado apóstolo e a este livro maravilhoso, dizer a você que quando o apóstolo diz que a trombeta do cristão é a sua boca, isso é uma interpretação extensiva que me é permitida, até pelo direito, para vocês terem uma ideia. Às vezes a pessoa diz: mas e quem é deficiente, né? Geralmente auditivo, também acaba não falando, não é isso? Popularmente, no meu tempo de criança, chamado mudo. Hoje em dia, a gente tem que nem sei como é que tem que falar, porque hoje em dia não pode falar muita coisa, não. Só fala surdo, né? Só fala surdo, nem pode chamar de deficiente mais, tem umas coisas aí. Mas tirem essas questões de ideologistas, né? E vamos pensar aqui que uma pessoa que não consegue se pronunciar ou falar com a sua boca, digamos assim, para ser mais tranquilo, ela fala com o seu gestual, ela fala com as suas atitudes. Inclusive tem um grande pensador que diz que quando a palavra grita, ou a palavra convence, mas o exemplo arrasta, ou que você deve falar com a sua boca e gritar com o seu exemplo, alguma coisa assim. E é verdade. Então, como é que o cristão vai tocar a sua trombeta? Ele vai tocar a sua trombeta com as expressões. E claro, nós que falamos então, com a nossa confissão de boca, mas as nossas reações. Então eu posso trazer para esse contexto, porque é muito importante. A gente, lembre-se que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Então essa forma a gente às vezes pegar um detalhe, desdobrar ele, fatiar, né? Eu acho lindo as pessoas que são gourmet que falam, né? A pessoa pega uma cebola que para mim ela já está linda ali, mas ele pega com a faca rapidinho, corta de um jeito de outro, daqui a pouco tem uns pedacinhos quadradinhos, aquilo dá um molho maravilhoso, né? E fica bonito. É isso que a gente faz aqui na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Então, veja bem, nesta palavra, trombeta, bispo, como tem que ser a minha trombeta? Como o povo vai ver a minha trombeta tocar com as suas reações? E claro, imagine, aqueles que falam têm que ter um cuidado muito maior, porque a língua é muito rápida, né? Tiago disse que coloca fogo numa mata,
nós temos que usar a nossa boca como trombeta. Por isso que essa ênfase na boca, ok? Entendido? Inclusive tem uma frase que eu falo muito, não sei se tenho falado muito ultimamente, mas me vem aqui à mente, é bom lembrar. Entre a provocação e a razão está a reação. Então temos que insistir nisso. Todo o tempo nós somos provocados. Jesus disse em João 10,10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então a tentativa do ladrão é sempre roubar, matar e destruir. Isso serão provocações, seja de uma forma ou de outra. Às vezes é um diagnóstico médico, é uma provocação. E se a pessoa reage indo para a cama chorar, vai decorar a bula do remédio, ok, a gente não descarta o uso do remédio, ir ao médico, tudo isso é a ciência que Deus deu ao homem. Mas a nossa reação, imagine, Beth, né? Você tivesse ficado lá na cama, chorando, se entregasse, é o fim. Mas dependendo da reação, irmãos, então, estou aqui num exemplo de saúde, uma das coisas mais difíceis da pessoa reagir. Mas e quando é uma provocação daquela pessoa que vai e xinga você? No trânsito, então a pessoa xinga, irmãos, hoje em dia eu finjo que nem escuto. Às vezes a minha esposa fala, ih, amor, ela xingou você. Eu disse, a mim? Eu conheço minha mãe, não tem nada a ver com minha mãe. Falou esse negócio aí, falou aquilo, não é minha mãe, então não é comigo. Estão entendendo? Eu vou reagir para quê? Não é comigo. Sei muito bem quem foi minha mãe. Se eu falar da minha mãezinha aqui, eu vou chorar com vocês, né? Desde 1998 que ela foi recolhida pelo Senhor, e eu vou chorar, tal, a admiração, mulher, como dizia lá em Minas, trabalhadeira, né? Trabalhadeira, passava a roupa, lavava a roupa, nunca deixou faltar nada para nós em casa. Quanto conseguia trabalhar, sabe? Gostava, tinha um ciúme daquele fogão dela, ninguém podia mexer no fogão, era ela, não. Íamos para lá, feriados, domingos e tal. Aí hoje alguém xinga, eu vou pensar que é minha mãe. Não tem espaço. Não tem, não é verdade? É isso que eu quero dizer para você, irmão. Então, qual vai ser a nossa reação sempre? A nossa reação vai ser sempre de acordo com o homem espiritual. Porque nós vamos ter discernimento dessas mínimas coisas. Então, eu falei para você de uma situação crítica, né? Altamente crítica, quando mexe com a nossa saúde, não é verdade? E de uma situação corriqueira. Quem aí nunca foi xingado num trânsito? Bispo, eu não dirijo. Mas você atravessa a rua. Duvido que você nunca tenha atravessado a rua na frente, por exemplo, de um motoboy. Não mexe com os caras não, que o negócio deles não atrapalha o motoboy. No corredor ali, ó. Cuidado, hein, quando for atravessar a rua. Não passe no corredor correndo, que vai ter sempre um motoqueiro vindo ali, né? E ele vai xingar a sua mãe. Ou pensa que vai xingar a sua mãe. A partir de hoje você já sabe, não é a sua mãe. Então não é com você. Não tem nada a ver com a minha mãe, não tem nada a ver comigo. Está entendendo? A gente fala aqui, vai lá, volta, bispo. O tempo passa, e nós vamos pegando essas informações de uma maneira tão sólida que nunca mais nós vamos esquecer. E vamos nos lembrar em momentos críticos assim, que acreditem, todos nós vamos ter. O dia todo. No mínimo 3 vezes. No mínimo 3 vezes. Por isso que temos o exemplo do salmista. Ele disse, eu matei um leão, um urso, né? Um leão e um gigante. Por isso que Jesus, em João 10,10, ele diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas ele disse também em Romanos 12, pode colocar em Romanos 12, 2, Joás, Romanos 12, 2, ele também disse uma coisa, que tem 3 colocações. Ele disse que nós temos, ao transformar a nossa mente, ele disse que nós vamos experimentar uma boa vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Então, se você reage no Espírito, o que vem na nossa vida é a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Por isso que nós temos que zelar pela nossa trombeta. E claro, o apóstolo, nesse contexto, ele fala também sobre a importância da nossa... Aqui eu falei das questões humanas, normais,
mas na questão espiritual, nós filtrarmos o que é graça e o que é lei. Temos muito cuidado. Eu vou dizer a vocês, eu até falo de uma radicalidade. Eu sei que hoje, por tanto estudar a palavra, sempre desde o início, por causa, claro, do chamado, Deus é que tem inclinado meu coração para isso, eu canalizo toda a honra e toda a glória a Deus, né? Como Paulo disse, não eu, mas a graça de Deus comigo. A cada dia eu estudo mais a palavra e participo de tudo aquilo que pode acrescentar à minha vida e acreditem, tenho tido decorado aí na minha mente, no meu coração, centenas de versículos. Às vezes até brinco com a minha esposa, a gente vai num lugar, ela disse, amor, mas você esteve aqui semana passada, mês passado, não lembra qual a rua, o nome da rua? Eu digo, não dá. Minha mente está ocupada de tanto decorar versículo, não tem espaço para decorar mais nada, né? Eu estava chamando a irmã Joana de irmã Lourdes agora há pouco, ela disse, bispo, é Joana. Então eu falei, meu Deus, agora tem que me lembrar. Pedi para o João, já que é João, falei, João, você vai me lembrar que é Joana, não é Lourdes, né? Então já estou aproveitando a mensagem que quando eu vou repetindo bastante, eu acabo fixando. Então, como eu repito muito versículos, eu tenho eles muito já decorados, e vou dizer a vocês, isso vai gerando, né, claro, um crescimento e um zelo que hoje eu tenho que me controlar, senão vou acabar, não louvando mais nenhum desses louvores que se cantam e fazem tanto sucesso por aí, porque a maioria deles não tem a revelação da graça de Deus, então acabam escorregando, né, na graça de Deus. Eu o que faço? Já que Deus já me revelou a graça e a verdade, quando eu canto, eu adapto com aquilo que Deus me mostrou. Isso aí ninguém pode nos proibir disso. Então faça isso. Experimente isso quando você estiver louvando aí na congregação, na sua casa. Às vezes você liga lá o rádio, está lá. Eu aconselho você ligar rádio, TV, na nossa rádio web, na nossa TV web. Não fica assistindo, irmãos, porque não tem nada a te acrescentar. Infelizmente, não tem. Mas se por um acaso está em alguma situação que não tenha outra opção, você tem que ouvir. E são louvores lindos, as minhas melodias, são inspirações, mas as pessoas não atingiram ainda o nosso nível de conhecimento na palavra. Faça a sua adaptação, encaixe, cante e toque a tua trombeta com aquilo que é a graça de Deus. É isso que o apóstolo vai desenvolvendo aqui. Ele diz, no segundo parágrafo, ele diz, olha, esta é a herança do novo pacto, da nova aliança, a trombeta. Eu até fiz uma remissão aqui com Colossenses capítulo 2, versículo 15. Coloca aí para a gente, Colossenses. Ó, despojando os principados e as potestades, publicando, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, nós temos uma colocação hoje plena de vitória, irmãos, sobre o diabo. E se você bobear, você vai acabar cantando por aí, ou ouvindo pregadores. Cuidado, desculpe, tem uma palavra que eu digo muito também. Muitos pregam, poucos são qualificados. Então atenção, porque senão você acaba pegando pessoas que vão despregar a graça de Deus na tua vida. Não deixe. Nós temos que ter essa segurança, nós temos superioridade. Diga, a graça de Deus nos dá superioridade. Se você começa a ouvir, sabe, um pseudo pregador aí dizendo, cuidado, o diabo vai te pegar, cuidado, você começa a ficar com medo até de Deus, irmãos. E Deus não quer que nós tenhamos medo dele, nós temos que ter temor de reverência e não de medo. Na verdade, o Filho de Deus tem que tirar essa palavra medo do seu dicionário. Eu digo sempre que medo eu sinto, mas não fico, né? Você não pode ficar no medo. O medo é uma reação da carne, uma reação humana, para despertar em você a adrenalina, para te apontar o perigo, mas a tua reação tem que ser na palavra. Tocar a trombeta clara. Então nós temos que ter na graça de Deus essa segurança, está definido. A nossa vitória está definida. Diga, a minha vitória está definida
Na cruz do Calvário tudo isso foi resolvido. Hebreus capítulo 2, Joás, coloca aí para gente, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, olha só o nosso condicionamento da graça de Deus, e olha o condicionamento que existia no tempo da lei, no tempo em que Jesus não havia pago o preço. É por isso que nós temos que cuidar de aprender, crescer na graça e no conhecimento, ter essa consciência. Quanto mais consciente, menos inconsequente. Lembra? Ter a consciência desse plano perfeito. Isso tem que se perpetuar nas nossas vidas e nos nossos lábios e nas nossas reações, acima de tudo. E aí? E aí, meus amados? É avançar, é confessar o que você crê. Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então você conhece, você aprende, você sabe a palavra, você tem material suficiente para declarar e tocar a sua trombeta com um sonido claro. Então o apóstolo vai trazendo aqui, inclusive, uma passagem sobre a trombeta, vai lá no Antigo Pacto, dando aquele exemplo, né, de como eles usaram as trombetas, e tinha que ter um sonido claro. E o interessante, nós não vamos ler esse momento histórico aqui de Números, nós não vamos ler sobre esse momento, mas o que eu quero novamente deixar em evidência a você, por que a Bíblia compara um toque de trombeta, né? E por que tem que ser um sonido claro? Porque nós temos que ter uma comunhão de pensamentos, irmãos. Ontem falava com a nossa líder de Purilândia, a Cristo Vive Purilândia está fazendo aniversário agora. Eu falava com ela ontem, ela dizia: bispo, mesmo aqui tão distante, a esposa do bispo José Vicente, mas eu me sinto tão conectada à sede. E nós, quando pregamos, às vezes eu até falo para o Vicente, ela estava dizendo, eu falo para ele, pega leve, né? Porque ele vai à praça pública e ele repete, ele prega, ele grita a graça de Deus, aquilo que é a graça de Deus. A gente não tem meio termo, é o que o apóstolo prega. Então esta é a trombeta, esse é o sonido claro. Significa que você, estando às vezes da sua casa, assim como era, eles ficavam distantes um do outro, não ficavam tão próximos, mas o toque da trombeta, quando eles tocavam, foi o mesmo sinal. Aquilo fez com que as muralhas caíssem, aquilo fez com que o milagre acontecesse. Então vocês estão entendendo? Esse toque, esse sonido, não adianta, às vezes tem pessoas, irmãos, que passam aqui no nosso meio, vivem aqui entre nós anos e anos, desculpe, perderam tempo, porque chega uma hora, diz, não era isso que Deus falou outra coisa. Deus não muda de ideia não, irmãos. Deus falou outra coisa, nunca viveram a graça genuína, nunca viram milagres substanciais em suas vidas, milagres reais. E às vezes saem daqui, ainda saem culpando o apóstolo no ministério, dizendo que não tinha milagre, porque aqui não tinha a presença de Deus. Não, a pessoa é que não estava conectada àquilo que é pregado neste altar, que é a graça, a verdade, o poder que liberta, os sinais, prodígios e maravilhas. E aí, é claro, nunca vi um milagre na sua vida. Se eu fosse aqui contar os milagres, irmãos, eu tenho, graças a Deus. Eu estou aqui pregando, qualificado para pregar a vocês. E a minha vida também. Como disse Paulo em 1 Coríntios 9, 27, esmurro o meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Mas até pessoas que já subiram aqui ao altar, e hoje andam falando mentiras e desviados, porque nunca viveram um milagre, falavam um desculpe da boca para fora, não se enganaram. Às vezes acontece.
E hoje vem dizer que na Cristo Vive não tem milagre. Não tem milagre na vida de quem não acreditou. Na minha tem centenas, cada um aqui pode dizer, né? Os milagres, milagres e milagres. E ainda vão ter muito mais, para a glória de Deus. Se eu fosse aqui contar os meus testemunhos e vocês contarem o de vocês, inclusive dia 12 de dezembro é uma grande oportunidade para isso. Da gente se reúne ali, né? Para a gente confabular ali, olha aí, e ter a comunhão e contar os grandes testemunhos, os grandes feitos do ano todo. Que eu tenho certeza que você já recebeu na sua vida e tem vivido. Afinal, a palavra profética para esse ano é o ano da bondade, o ano coroado pela bondade do Senhor. Coroas o ano da tua bondade, foi o texto da nossa palavra profética, irmãos. E eu ainda sei que já tenho muitos para contar. E daqui, olha, hoje dia 14, né? Daqui ainda para o final do ano, muita coisa, muita bênção Deus tem. E eu tomo posse, não abro mão de nenhuma delas, eu tomo posse. E são elas que eu vou confessar. Elas é que nós devemos confessar. Isso é uma trombeta clara. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Vamos lançar aqui, ó. O apóstolo ele vai tratando disso com a didática de livro, claro, eu estou aqui tratando com a dinâmica de culto, né? Por isso que eu não leio o livro com você. Mas ele fala em outros aspectos, até dentro do que nós estamos tratando aqui, desse paralelo de graça, de lei e graça, e de como tem que ser a nossa confissão em graça. E traz aqui na página 95, Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Volta no 16, não está no livro, mas olha, Paulo está dizendo, ele está falando à igreja, aos Efésios, dizendo: olha, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Irmãos, eu vou dizer, eu oro a cada dia, também para que nenhum de nós, eu me incluo nisso, desvie-se 1 centímetro, 1 milímetro daquilo que é a revelação que jorra deste altar, amados, que é aquilo que Jesus ensinou a Paulo. E aí o 17, então ele diz: para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Esse é um dos textos que eu mais amo. Ele diz: para saberdes. Tem que saber. Tem umas frases que Deus me dá que eu acho muito interessante. Uma delas é assim: pior que não saber é pensar que sabe. É um grande problema quando a pessoa pensa que sabe, ela faz errado achando que está fazendo certo, e pronto, e cria as verdades dela, e ninguém vai conseguir convencer mais, fica com a mente cauterizada. Pior que não saber é pensar que sabe, porque não saber é muito bom, irmãos. Quanto mais eu sei que preciso saber mais. Gostou dessa? Vou repetir. Quanto mais eu sei que preciso saber mais. Quem pensa que já sabe tudo, nunca aprendeu nada. A primeira coisa que alguém tem que aprender é que nunca vai aprender tudo. Ninguém é tão sábio que não tenha o que aprender. Ninguém é tão tolo que não tenha o que ensinar. O que vai fazer a diferença é a nossa sensibilidade espiritual. Conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, como disse Paulo, nós vamos avançando, vamos tendo os olhos do coração iluminados e vamos saber. Aí sim, o que eu sei, amados, o que eu sei mesmo, que vale de tudo. O poeta dizia assim: de que vale tudo isso se você não está aqui? O cantor, né? Eu vou dizer para você: de que vale tudo isso se você não está em mim? Como se fosse Deus cantando, a Bíblia cantando para nós. Coloque a Bíblia na sua frente, lembre e diga assim: de que vale tudo isto se você não está em mim? A pessoa pode ter o que tiver nesta terra, ser o que for nesta terra, fazer o que fizer nesta terra. Se não estiver na Bíblia, de nada adiantará. Vocês estão entendendo? A nossa vida espiritual passa por esse crivo.
passa por esta constituição espiritual, celeste. Nós temos uma Constituição Federal, né? Nós temos a Constituição Espiritual Celeste, que é para a nossa existência aqui na Terra. Está acima de qualquer coisa. Ele diz, você vai conhecer isso, você vai saber de tudo isso. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos? Então nós precisamos ter esta conscientização, né, esse espírito de sabedoria e de revelação. Veja, irmãos, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vamos ao versículo 20 a 22. Olha só, estamos aqui na página 96 do livro. Diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha, por que o sacrifício de Cristo? Para que Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dentre os mortos? Para nos resgatar desta forma. Ele disse, fazendo sentar à sua direita, nos lugares celestiais. Inclusive, tem muita gente que fica confusa com esse texto aqui. É bom falar para vocês, que quando a Bíblia mostra aqui, fazendo sentar à sua direita, fala assim, então no céu não tem um trono só. Realmente, o pessoal da Trindade Celestial tem razão, tem 3 tronos, um para o Pai, outro para o Filho, outro para o Espírito Santo. Ainda tem uma sala reservada para a mãe, que os católicos dizem que quem manda no céu é Maria, né? Dizem que é o 4º poder. Tem lá como é que é aqui, o superior tribunal, que é comandado por Maria. Não, nada disso, irmãos. No céu só tem um trono. Esta palavra aqui é que a Bíblia ela tem uma linguagem humana para explicar coisas espirituais. Esta palavra, quando diz sentar à direita, é autoridade, destra. Destra, quando a Bíblia fala de destra e de direita, está falando de autoridade. Então toda autoridade foi dada ao nome de Jesus. É o que nós temos que confessar, é o que nós temos que clamar. Nos lugares celestiais, o 21. Acima, diga acima. Acima de todo principado e potestade. São números angelicais e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Mas quando chega alguém e diz, olha, mas cuidado, hein, sabe quem está comandando o morro ali agora do Campinho? É Morro do Fubá que fala o nome, né? Nem sei, não decoro muito não. Eu sei que inventaram os morros, eu gosto tanto de Angu. Escuta esse negócio de Morro do Fubá, eu fico meio assustado, né? Porque o Morro de Fubá para mim é aquele montão de angu que a minha esposa joga, faz aquela polenta, amor, perto de meio-dia. Não posso falar de fubá, né? Senão eu vou pensar no angu que eu como e não no Morro do Fubá. Ah, mas a pessoa fica assustada com o Morro do Fubá. Pior, e com o nome do traficante do Morro do... Meu irmão, eu tenho Jesus na minha vida. Que traficante do morro tal, não me interessa. Bispo, sabe quem está no comando agora? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, presta atenção nisso, irmão. Eu já nem assisto mais esses jornaizinhos sensacionalistas para ficarem colocando medo, tentando colocar medo em mim. Eu sei o nome que está sobre todo nome. Eu sei o nome que vive em mim. Cristo vive em mim, é o nome da nossa igreja. Cristo vive. Acima de todo nome. Que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. 22. Olha como é lindo. Pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Esta autoridade, este nome, este posicionamento espiritual que Jesus adquiriu na morte e ressurreição, ao assentar à destra, como diz a palavra, ao tomar essa posição de autoridade celestial, é para a nossa igreja, é para a nossa vida, é para nós, igreja, Cristo vive especialmente, irmãos, que vive esta graça genuína, estão entendendo? Tocando a nossa trombeta, com essa segurança, irmãos, totalmente, sabe,
desprovidos de qualquer ranço da lei, de qualquer desânimo que a carne possa nos trazer, e totalmente assegurados desta verdade que nós estamos aqui falando, e que esse livro nos traz tão bem, nós temos apenas agora que zelar por isso. Zele pela graça de Deus, zele pela doutrina, zele pela verdade da graça de Deus na sua vida. Veja o que Paulo diz a Tito. Vamos fazer uma remissão aqui. Tito, capítulo 2, versículos 1. Depois vamos ler o 7 e 8. Diz assim: tu, porém. Então não importa o que diz às vezes, alguém aqui ou pela internet, talvez, quem sabe alguém da família, um familiar, quem sabe um esposo, uma esposa, quem sabe pessoas que às vezes andam entre nós, deviam estar com uma confissão diferente, mas às vezes confessam de forma errada. Tu, porém, você que Deus colocou hoje aqui, perante a escola de capacitação e crescimento espiritual, você pela internet ou presencialmente, Deus está nos chamando a uma atenção muito importante. É personalíssima essa condição, irmãos. As vantagens da graça de Deus são enormes, são tremendas, são maravilhosas. Por isso é uma postura pessoal. Tu, porém, atenção, hein? Atenção, porque isso é muito importante. Isso é muito pessoal. Tu, porém, fala. Vamos fazer um versinho, né? Que aí ficava bom. Dava até um sambinha. Tá vindo aí o carnaval, quem sabe eu ganho um dinheiro, né? Tu, porém, fala o que te convém. Tu, porém, fala o que te convém. Porque é assim que parece que as pessoas leem esse versículo, né, amor? Parece que a pessoa lê assim: tu, porém, fala o que mais convém. Tu, porém, fala o que te convém. Tem que botar um ritmo de bateria aqui, né, Tiago, para eu poder fazer o samba, senão a gente não vai ganhar dinheiro. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Porque se você deixar, irmão, você vai querer moldar o seu discurso. O que o excelentíssimo presidente gosta, né? A narrativa. Você vai querer adaptar narrativas. Quem quer agradar a todos, não pode agradar a Deus. E quem quer agradar a Deus, não pode agradar a todos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vamos pular para o 7. Versículo 7. Torna-te pessoalmente. Por isso que eu gosto, Joãozinho. Por isso que eu gosto, Gilda, dessa colocação, sabe, dessa versão revista atualizada, João Ferreira de Almeida. Senão a gente, olha que eu falei nossa concepção humana, a gente só quer mudar o outro, só quer mexer com o outro, só quer julgar o outro. Ele está dizendo: torna-te pessoalmente. Se o outro não quer, irmãos, eu só lamento. Mas ele diz: torna-te pessoalmente, padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Eu estava dando um conselho a Tito para cuidar daquela evangelização daquela igreja. Estava dizendo: olha, o negócio é contigo. Eu vou dizer, cada um que tem um chamado para a graça de Deus, você tem que ser um exemplo para quem te cerca, seja no trabalho, seja na tua casa, seja na igreja mesmo. Ele disse: mostra isso, integridade, reverência, são marcas da graça de Deus. Versículo 8. Linguagem, olha a trombeta aí, linguagem sadia e irrepreensível. Dizer que se linguagem não é sadia e irrepreensível, o inimigo alcança vantagem. Ele disse assim: para que o adversário seja envergonhado, não tenha indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tem algumas versões que diz: para que o inimigo não alcance, o adversário não alcance vantagem. Então temos que ter esse cuidado. E depois, amados, trombeta afiada, é só avançar, é só tocar a trombeta.
O apóstolo faz algumas outras colocações aqui, mas na página 99, vamos pular aqui para a página 99. Vamos a mais uma palavra forte aqui, de conscientização. Lembra? Quanto mais consciente, menos inconsequente. E se tem um lugar que a gente tropeça se deixar, é na língua, não é verdade? Nas nossas reações. Qual é a nossa missão? Nós precisamos saber qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? Jeremias capítulo 1, versículos 4 a 5, isso tem que ser uma conscientização. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, 5, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, no caso de Jeremias, Deus estava mostrando, olha, tudo isso foi antes. No teu caso, meu amado, qual é o teu chamado? Você é um missionário da graça de Deus. Você é um evangelista da graça de Deus. Você é alguém que está nesta terra para que o mundo acredite que Jesus veio ao mundo. Você é um ministro da nova aliança. Você é um dispenseiro dos mistérios de Deus. Você tem que ter esta conscientização. Por que você conheceu a graça de Deus? Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, então é uma postura de humildade, de submissão a Deus. 1 Coríntios 3, 5 e 6. 2 Coríntios, segunda, é isso aí. Por que Paulo tinha que fazer primeira e segunda? Me confunde, né? Não que por nós mesmos, quem errou não foi eu, foi Paulo. Agora, igual aquele pregador que errou o nome do irmão que estava na árvore, né? Eu falei isso aqui semana passada. Ele estava pregando, e ele disse, Lázaro desce da árvore. O outro irmão puxou e falou, era Zaqueu. Ele, Lázaro, o que você está fazendo em cima da árvore? É o lugar de Zaqueu. E continuou pregando, né? Então, Paulo inventou esse negócio de escrever duas cartas. Em vez de escrever de uma só, aí eu me confundo. Mas 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor. Então você tem a segurança espiritual, você vai ter as reações espirituais e você vai ter a conscientização da tua missão. A importância disso é versículo 6. Ele diz, o qual nos habilitou. Então isso, irmãos, desde o ventre da nossa mãe. Para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Não da lógica humana. Das nossas reações humanas. Daquele que anda à flor da pele. Porque os bispos, eu estou à flor da pele. Irmão, você não é a flor da pele. Você tem que ser a flor que manifesta o bom perfume de Cristo. Paulo disse, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem. Isso que nós somos. Ministro de uma nova aliança, não da letra. Porque a letra mata, mas e o Espírito? E a verdade da graça de Deus? E a revelação da graça de Deus? Aquilo que nós lemos em Efésios 1,18. Iluminados os olhos do coração, para saber. O Espírito vivifica. O Espírito traz vida a todos nós. O apóstolo diz aqui na página 99, os nossos lábios são lábios sacerdotais. O que nós falamos ele diz que é, e eu vou dizer, deve ser sabedoria predestinada. Temos que ter esse cuidado. Se nós falamos o que está na Bíblia, o que nós cremos, nós vamos estar dentro deste mandamento. Então é um chamado. Paulo, o apóstolo Miguel Ângelo compara que é o chamado do próprio Jeremias, olha, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 de Jeremias diz assim, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, derribares, para destruíres, arruinares e também para edificares e para plantares. É um chamado de sacerdote, o mesmo chamado sacerdotal que estava sobre a vida de Jeremias, que todos nós temos. Nós somos sacerdotes reais, Pedro disse isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, coloca aí, por favor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, irmão, sacerdote,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de tocarem uma trombeta com sonido claro. Poderíamos colocar aí essa frase. Ele diz, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, as virtudes de Cristo. Então isso é o chamado, volta ao texto de Jeremias, isso vai fazer de nós pessoas que ao abrir as nossas bocas, ou com as nossas reações, aqueles que forem, né, surdos, é assim que fala, não é isso? E não puderem falar, mas as reações, ou muitas vezes a gente também está em local que a gente não pode falar. A minha esposa às vezes fala comigo, amor, cuidado com o seu olhar, né? Aí ela sabe quando eu levanto assim do lado aqui, ó, assim meio caolhão, né? Eu faço tanto isso, eu estava olhando, eu gravei o vídeo dessa semana, a minha pálpebra aqui até um pouquinho mais baixa, eu tenho que melhorar essa reação aqui facial, vamos ver, né? De tanto de fazer isso, né? Reação, a minha esposa fala, amor, cuidado com o teu olhar, cuidado com a tua reação. Nosso corpo fala. Então, nossas reações sejam sempre mais maduras, mais serenas e mais alinhadas a proclamar as virtudes de Cristo. E olha o que vai acontecer, destruir, arruinar, quando tem que destruir e arruinar. Quem sabe às vezes é um diagnóstico médico, você com a sua boca, você pode levantar uma palavra, dizer, eu rechaço, eu declaro por terra essa enfermidade, essa situação, essa crise financeira, o que quer que seja, irmão. E também para edificares e para plantares. Olha, eu declaro a provisão financeira, eu declaro a cura, eu declarar as coisas positivas, as vitórias, as bênçãos, as promessas de Deus que nós temos direito. Isso ele vai tratando aqui. Ele diz, nós somos cabeça e não estamos por cauda. No finalzinho da página 99, ele nos chamou para isso, chamou a sua igreja para levar uma mensagem de som claro da trombeta ao mundo, curvado até agora sob o fardo das exigências impostas à lei. Nós ensinamos a não usar a trombeta para maldição, mas para proclamar a graça, edificar, plantar, construir vidas. Então, é essa conscientização que todos nós temos que ter, irmãos. Diga comigo, eu não sou produto do meio, eu sou herança de Deus. Você não é produto do meio, porque se você se deixar levar, você viu aqui o apóstolo dizendo, o mundo está curvado, e sempre estará. Esse mundo jaz no maligno. Ele está curvado e sempre estará curvado. A maldição, você vê agora, estão querendo passar uma lei, criando aí um decreto para uniões, acho que o nome é esse, poliafetivas. Veja bem, a pessoa pode poder casar até com um animal se quiser, irmãos. Olha que coisa. Parece que há países por aí que já tem esse tipo de lei. E pessoas que possam ter um casamento e podem se casar com homem, com mulher, uma família de 3, de 4 pessoas. Gente, coisa do mundo que está curvado, a pobreza, a podridão do pecado. E imagine se você se deixa levar para as mentiras que a lei nos reporta a carne, e daqui a pouco, por isso tem aí igrejas homoafetivas e coisas que eu não vou nem ficar aqui falando, porque nem nos edificariam, nos causariam tristezas. Mas você, da graça de Deus, que você tenha essa consciência, irmãos. Emile Durkheim, um sociólogo, ele tem a sua obra Fato Social, que fala sobre isso, sobre consciência coletiva. E a consciência coletiva, ela gera o quê? Ela gera o pensamento daquela sociedade. Que nós não nos deixemos nos envolver pela consciência coletiva desse mundo. Já que precisamos de uma consciência coletiva, busque os seus afins espirituais e vamos tocar a nossa trombeta com sonido claro. A consciência coletiva da graça de Deus.
Então não se curve ao mundo, não seja produto do meio. Você é herança de Deus, porque há um risco, é um perigo muito grande. Vamos ler Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 11 a 14. Olha a nossa herança. É Paulo que explica isso. Ele disse: nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é a vontade do mundo, é a vontade de Deus, meus amados. A fim de sermos para louvor da sua glória. Olha o projeto de Deus para nós aí, desde o ventre materno. Os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados. Olha que está cheio de gente por aí, que se diz crente, e até da graça de Deus, que está com medo do selo, porque agora tem um selo, irmão, nós já estamos selados. Amém? Vamos ao 14. O qual é o pendor da nossa herança, diga herança de Deus. Eu não sou produto do meio, eu sou herança do Senhor. Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Diz, eu estou seguro, diga de eternidade a eternidade, até que Deus me leve deste mundo para gozar a eternidade. Eu sou herança de Deus. É isso, não tem que temer nada. Vamos aqui ainda na nossa conclusão, a página 106. Claro, depois você deve ler todo esse conteúdo do livro, mas eu quero entrar aqui nessa página 106, logo no primeiro parágrafo. O apóstolo diz assim: quero falar agora de uma profecia de Joel. E aí ele usa Joel capítulo 2, versículo 1, ele fala: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Então, tocar a trombeta como voz de rebate. Vamos tocar aqui um pouquinho nossa trombeta? Eu vou dizer aqui, você vai dar a voz de rebate, quer ver? Ó? Podemos todas as coisas. Vou falar mais alto, hein? Podemos todas as coisas. Eu não escutei a Bispa Nilza responder, ó. Vamos ver, ó. Podemos todas as coisas. Porque eu preciso da voz de rebate, vocês estão entendendo? Vou falar de novo, hein, ó. Podemos todas as coisas. Se Deus é por nós, se o inimigo vier por um caminho, fugirá por 7. Vamos lá. Se o inimigo vier por um caminho, maior é o que está em nós. Glória a Deus, que bom que vocês já conhecem a contrassenha. Essa é a voz de rebate, se é a trombeta com sonido claro. Então, nós vamos pensar que quando você já destrói as fortalezas, ao tocar a tua trombeta, no toque da tua trombeta, irmãos, o inimigo vem por um caminho, foge por 7. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas você confessa a vitória e aquele que venceu nos manifesta a vida em abundância. E é isso que inclusive essa palavra gerou uma palavra profética. Vai ao versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Irmãos, muitas vezes, eu já me senti assim, eu sei que você vai se sentir assim, já se sentiu, ainda vai se sentir. Muitas vezes nós vamos nos sentir meio que quem doer. Tenha coragem de tocar a tua trombeta, por mais que pareça que você está sozinho, porque o exército de Deus estará sempre conosco. Então vocês estão entendendo por que nós temos que ter uma trombeta clara? É isso.
Então é só avançar, é só entender este projeto poderoso de Deus, crescer na graça e no conhecimento, como diz 2 Pedro 3,18, entender que nós temos à nossa disposição a verdade de Deus, a graça, uma palavra que edifica, que dá vida e que dá herança. É o que vai acontecer conosco. Isso, Paulo, quando fala aos Atos, no capítulo 20, versículo 32, ele classifica exatamente assim. Santificados. Olha lá, Atos 20, 32, olha. Agora, pois, encomendo-vos a palavra do Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, com essa palavra, santificados, trombetas claras, uma confissão santa, entendendo isso, que foi Billy Graham que disse, grande, saudoso Billy Graham, a salvação nos leva para o céu, a santificação traz o céu para a terra. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória, destruindo fortalezas. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Graças a Deus. Concluímos então esse estudo maravilhoso. Temos agora 4 aulas pela frente. Vamos estar anunciando a partir de domingo o próximo livro, como Deus vai tratar conosco nessas próximas 4 semanas. Não se esqueçam, dia 12, a entrega dos certificados. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais esta escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, que as nossas mentes, os nossos corações estejam cercados, totalmente protegidos pela nossa confissão, nossa trombeta clara, para rebater e fazer o inimigo fugir, e todos os dardos inflamados do maligno, todas as fortalezas, altivez, sofismas sejam quebradas, Pai. E possamos viver esta santificação, trazer o céu para a terra, mostrarmos a este mundo que nós somos filhos de um Deus poderoso, daquele que tem um nome que está sobre todo nome, Jesus. E que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que têm trombetas afiadas e afinadas pela graça de Deus para tocar um sonido claro. E o povo que toca a trombeta da graça de Deus, diga amém, amém e amém. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje o louvor. Diga louve, Louve, exalte ao Senhor. por isso louve, louve, Louve seu nome para por sempre. isso louve, 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 exalte ao Senhor, louve seu nome para